Você já passou por uma situação onde alguém te tratou mal, achando que você não tinha condições de comprar algo? Hoje, vou contar a história de Michael Anderson, um homem simples que foi humilhado por uma vendedora em um shopping, mas o que aconteceu depois mudou completamente a vida de todos os envolvidos. Esta é uma história real sobre como o destino pode dar voltas que jamais imaginamos. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Sarah muitas vezes brincava com ele, dizendo que ele era o milionário mais humilde que ela conhecia. E ela estava certa. Michael havia acumulado uma fortuna considerável ao longo dos anos, mas isso nunca subiu à sua cabeça. Ele continuava sendo o mesmo homem trabalhador e humilde que ela havia conhecido décadas antes. Nos fins de semana, Michael gostava de caminhar pelos shoppings e lojas que não eram suas, observando como outros negócios operavam. Era tanto uma forma de lazer quanto de estudo de mercado. Ele prestava atenção em detalhes que passavam despercebidos para a maioria das pessoas, como os funcionários tratavam os clientes, como os produtos eram apresentados, como o ambiente influenciava o comportamento dos consumidores. Foi durante uma dessas caminhadas observacionais que Michael decidiu visitar o Westfield Shopping Plaza, um dos shoppings mais movimentados da região metropolitana. Ele havia ouvido falar muito bem do local e queria conhecê-lo pessoalmente. Não imaginava que essa visita simples se tornaria um dos momentos mais marcantes de sua vida. Naquela manhã de sábado, Michael se vestiu como sempre. Calça jeans simples, camisa polo básica e tênis confortável. Sarah havia sugerido que ele comprasse algumas roupas novas, já que as suas estavam ficando um pouco gastas pelo tempo. Ele achou uma boa ideia e decidiu aproveitar a visita ao shopping para fazer algumas compras pessoais. Michael dirigiu seu Honda Civic 2018, um carro excelente, mas longe de ser luxuoso, até o shopping. Ele sempre preferia carros práticos e econômicos, mesmo tendo condições de comprar qualquer veículo que desejasse. Para ele, um carro era apenas um meio de transporte, não um símbolo de status. Ao chegar ao shopping, Michael ficou impressionado com a estrutura do local. Era realmente um ambiente bem planejado, com uma boa variedade de lojas e um fluxo de pessoas interessante. Ele começou sua caminhada observacional mentalmente anotando os pontos fortes e fracos que percebia na operação do shopping. Foi então que ele decidiu entrar em uma das lojas de roupas masculinas mais elegantes do shopping. A vitrine chamou sua atenção pelos produtos bem apresentados e pelo ambiente sofisticado. Michael pensou que seria um bom lugar para encontrar algumas peças de qualidade para renovar seu guarda-roupa. Ao atravessar a porta de vidro, Michael não imaginava que os próximos minutos mudariam não apenas o seu dia, mas o destino de várias pessoas envolvidas naquela história. Ele estava prestes a viver uma experiência que testaria seus valores mais profundos e revelaria o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A loja Elite Men's Fashion estava localizada no segundo andar do Westfield Shopping Plaza, bem no centro do corredor principal. Era uma das lojas mais sofisticadas do shopping, com vitrines impecáveis e um ambiente que transmitia luxo e exclusividade. Manequins vestiam ternos que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês, e as luzes estrategicamente posicionadas faziam com que cada peça parecesse uma obra de arte. Michael empurrou a porta de vidro e ouviu o discreto toque de um sino eletrônico anunciando sua entrada. O ambiente interno era ainda mais impressionante do que a vitrine sugeria. Piso de mármore polido, espelhos de corpo inteiro com molduras douradas e araras organizadas por cores e estilos criavam uma atmosfera de requinto absoluto. O que Michael não sabia é que por trás daquela fachada elegante trabalhava uma das pessoas mais preconceituosas e arrogantes que ele jamais encontraria. Brenda Walsh, de 28 anos, era a vendedora principal da loja há 3 anos.
Ela havia sido contratada não apenas por sua experiência em vendas, mas principalmente por sua aparência impecável e sua habilidade de identificar clientes com potencial de compra apenas olhando para eles. Brenda cresceu em uma família de classe média alta em Los Angeles, onde aprendeu desde cedo que as aparências eram tudo. Seus pais, Margaret e Richard Walsh, eram pessoas extremamente preocupadas com o status social. Margaret trabalhava como corretora de imóveis de luxo, sempre vestida com roupas de grife e dirigindo carros importados. Richard era contador de uma empresa de entretenimento e fazia questão de que todos soubessem que ele trabalhava com celebridades. Durante sua adolescência, Brenda frequentou escolas particulares caras, onde conviveu exclusivamente com filhos de famílias abastadas. Ela aprendeu a julgar as pessoas pela marca das roupas que usavam, pelo carro que dirigiam e pelo bairro onde moravam. Para ela, essas eram as únicas métricas válidas para determinar o valor de uma pessoa. Quando se mudou para trabalhar no shopping, Brenda trouxe consigo todos esses preconceitos. Ela desenvolveu um sistema próprio para classificar os clientes que entravam na loja. Aqueles que chegavam bem vestidos, com relógios caros ou bolsas de grife, recebiam sua atenção total. Já os que pareciam comuns ou sem condições eram praticamente ignorados. Naquela manhã de sábado, Brenda estava especialmente irritada. Na semana passada, ela havia perdido uma venda importante porque o cliente decidiu comprar em uma loja concorrente. Seu chefe, Thomas Mitchell, havia chamado sua atenção sobre a necessidade de melhorar seus números de vendas. Brenda estava sob pressão e, como sempre acontecia quando se sentia pressionada, ela descontava sua frustração nos clientes que considerava inadequados para o estabelecimento. Quando Michael entrou na loja, Brenda o avaliou rapidamente de cima a baixo. Viu a calça jeans sem marca aparente, a camisa polo simples e os tênis que, embora limpos, claramente não eram de uma grife famosa. Em sua mente preconceituosa, aquele homem não tinha perfil para comprar nada significativo na loja. Michael, alheio ao julgamento silencioso que estava sofrendo, caminhou calmamente em direção à seção de camisas sociais. Ele estava genuinamente interessado em renovar seu guarda-roupa e havia escolhido aquela loja especificamente pela qualidade aparente dos produtos. Ele parou em frente a uma arara com camisas de marcas renomadas, examinando os tecidos e os acabamentos com um olhar experiente de quem entendia de qualidade. Brenda observou Michael por alguns minutos, esperando que ele desistisse e saísse da loja por conta própria. Quando percebeu que ele parecia realmente interessado em fazer compras, ela decidiu intervir. Com passos calculadamente lentos e uma expressão de desdém mal disfarçado, ela se aproximou de Michael. "Posso ajudá-lo?" perguntou Brenda, em um tom que deixava claro que ela considerava aquilo mais uma obrigação do que um prazer. Sua postura corporal era defensiva, com os braços cruzados e uma expressão facial que transmitia superioridade. Michael sorriu gentilmente, como sempre fazia quando conhecia pessoas novas. "Bom dia! Sim, estou procurando algumas camisas sociais de boa qualidade. Minha esposa disse que eu preciso renovar meu guarda-roupa", respondeu ele com naturalidade. A resposta de Michael irritou ainda mais Brenda. Na mente dela, pessoas sem condições sempre inventavam desculpas sobre esposas ou eventos especiais para justificar sua presença em lojas caras. Ela havia ouvido histórias similares centenas de vezes, de clientes que entravam, experimentavam roupas caras e depois saíam sem comprar nada, alegando que precisavam pensar melhor. "Essas camisas aqui custam entre $200 e $500 cada uma", disse Brenda, enfatizando deliberadamente os valores na esperança de desencorajar Michael. "Talvez o senhor gostaria de dar uma olhada nas promoções do final do corredor? Lá tem opções mais acessíveis." Michael percebeu o tom condescendente na voz de Brenda, mas decidiu manter sua educação. Ele havia enfrentado preconceito antes, especialmente nos primeiros anos de seus negócios, quando banqueiros e fornecedores subestimavam sua capacidade por causa de sua aparência simples. "Obrigado pela informação sobre os preços, mas eu gostaria de ver essas camisas aqui mesmo. Qualidade é importante para mim." A persistência de Michael começou a irritar profundamente Brenda. Ela interpretou aquilo como teimosia de alguém que não queria aceitar sua realidade financeira.
Em sua experiência, pessoas que realmente tinham dinheiro para gastar nunca precisavam insistir. Elas simplesmente compravam. Olha, senhor... Brenda parou, esperando que Michael se apresentasse. Michael Anderson, ele respondeu, educadamente. Senhor Anderson, continuou Brenda, com uma paciência forçada que deixava clara sua irritação crescente. Eu trabalho aqui há 3 anos e conheço muito bem nossos clientes. Essas peças são para um público muito específico, pessoas que frequentam eventos corporativos importantes, jantares de negócios em restaurantes 5 estrelas, esse tipo de ocasião. Não queremos que o senhor se sinta constrangido depois. Michael ficou genuinamente surpreso com a ousadia da vendedora. Em todos os seus anos como empresário, mesmo quando era jovem e estava começando, nunca havia sido tratado com tamanha falta de respeito. Aprecio sua preocupação, disse ele, mantendo a calma, mas eu realmente gostaria de ver as camisas. Posso pagar por elas, pode ter certeza. Nesse momento, outra cliente entrou na loja. Era Victoria Hamilton, esposa de um advogado conhecido na cidade. Victoria estava vestindo um conjunto Chanel, carregava uma bolsa Hermès e usava um relógio Cartier que brilhava mesmo sob a luz artificial da loja. Seus sapatos tinham solas vermelhas características da Christian Louboutin e seus cabelos estavam perfeitamente arrumados por um dos cabeleireiros mais caros da região. Brenda imediatamente mudou sua postura e expressão facial. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno e caloroso, completamente diferente da expressão fria que havia direcionado a Michael. Bem-vinda à Elite Men's Fashion, senhora Hamilton. Como está? Há quanto tempo não a vejo por aqui? A transformação foi tão drástica que Michael ficou momentaneamente chocado. Era como se Brenda fosse uma pessoa completamente diferente. Sua voz mudou de tom, tornando-se suave e acolhedora. Sua postura corporal se abriu e ela praticamente correu para cumprimentar a nova cliente. Olá, Brenda! Estou bem, obrigada, respondeu Victoria com um sorriso educado. Estou procurando um presente para o meu marido. Ele tem um jantar importante na próxima semana e precisa de algo especial. Claro! Vamos encontrar algo perfeito para o Dr. Hamilton, disse Brenda, ignorando completamente Michael, que permanecia parado ao lado da arara de camisas. Acabaram de chegar algumas peças exclusivas da nova coleção italiana. Tenho certeza que ele vai adorar. Michael observou a cena com uma mistura de indignação e fascinação. Ele estava testemunhando um exemplo clássico de preconceito e discriminação baseados puramente em aparência. A diferença no tratamento era tão gritante que chegava a ser cômica se não fosse tão ofensiva. Por alguns minutos, Michael continuou examinando as camisas enquanto Brenda se dedicava inteiramente à Victoria. Ele ouviu a vendedora elogiando cada peça que mostrava, explicando detalhes sobre tecidos e origem, oferecendo descontos especiais e sugerindo acessórios complementares. Era exatamente o tipo de atendimento que qualquer cliente deveria receber. Quando Victoria finalmente escolheu 3 camisas e 2 gravatas, totalizando mais de $1.500, Brenda a acompanhou até o caixa com toda a atenção e cuidado. Foi um prazer atendê-la, senhora Hamilton. Tenho certeza que o Dr. Hamilton ficará lindíssimo nessas peças. E não se esqueça do evento de lançamento da nova coleção na próxima semana. Você e o seu marido estão especialmente convidados. Após sair da loja, Brenda retornou à sua postura anterior ao se dirigir novamente a Michael. A transformação foi novamente chocante. Era como se o interruptor fosse ligado e desligado, mudando completamente sua personalidade. O senhor ainda está aqui? Perguntou Brenda, com impaciência mal disfarçada. Já decidiu se vai levar alguma coisa ou está só olhando? Eu havia tomado uma decisão. Eu não sairia daquela loja sem mostrar a Brenda que seus preconceitos estavam completamente errados. Mais do que isso, eu estava determinado a ensinar uma lição sobre julgamento precipitado que ela nunca esqueceria. Na verdade, sim. Eu gostaria de levar essas 5 camisas aqui, disse Michael, apontando para algumas das peças mais caras da arara. E também aquelas 3 gravatas ali, e esse terno azul marinho da vitrine. Brenda olhou para Michael com uma expressão de incredulidade total. As peças que ele havia escolhido somavam mais de $3.000. Senhor, o senhor tem certeza? São peças muito caras e... Tenho absoluta certeza, interrompeu Michael calmamente. E também gostaria de ver aquele smoking preto que está na vitrine lateral. Tem um evento importante na próxima semana.
O que aconteceria a seguir testaria não apenas a capacidade de Brenda de engolir seu orgulho, mas também revelaria até onde pode chegar a arrogância quando confrontada com a realidade. Brenda ficou parada por alguns segundos, processando o que Michael havia acabado de dizer. Sua mente trabalhava rapidamente, tentando calcular se aquele homem de aparência simples realmente tinha condições de pagar por mais de $4.000 em roupas. A lógica dela dizia que era impossível, mas a persistência de Michael estava começando a criar uma pequena dúvida em sua certeza. Sr. Anderson, disse Brenda com um tom que misturava condescendência com uma pitada de nervosismo. Eu preciso ser honesta com o senhor. Essas peças que o senhor escolheu são da nossa linha Premium. O smoking sozinho custa $1.800. Talvez seria melhor o senhor ver primeiro as etiquetas de preço antes de... Eu já vi os preços, interrompeu Michael com calma, mas com uma firmeza que não estava presente antes. E eu disse que quero levar tudo isso. Existe algum problema? A situação estava ficando constrangedora para Brenda. Outros clientes começaram a entrar na loja e ela não queria criar uma cena. Ao mesmo tempo, sua experiência lhe dizia que aquele homem estava apenas bancando o rico e que, na hora de pagar, ele inventaria alguma desculpa para não concluir a compra. Thomas Mitchell, o gerente da loja, estava em seu escritório no mezanino observando o movimento. Ele havia notado a conversa tensa entre Brenda e Michael, mas decidiu não intervir inicialmente. Thomas conhecia bem o estilo de Brenda e sabia que ela tinha uma tendência a julgar clientes pela aparência. Várias vezes ele havia conversado com ela sobre isso, mas ela sempre garantia que sabia identificar o perfil dos clientes. Está bem, disse Brenda com um suspiro exagerado. Vou buscar as peças para o senhor experimentar, mas eu preciso que o senhor entenda que nosso tempo é valioso e temos outros clientes para atender. Michael assentiu pacientemente. Eu entendo perfeitamente e agradeço sua atenção. Enquanto Brenda ia buscar o smoking na vitrine, Michael continuou observando o ambiente da loja. Ele reparou na qualidade dos acabamentos, na organização dos produtos e na localização estratégica dentro do shopping. Com sua experiência como investidor, ele conseguia avaliar rapidamente o potencial de qualquer negócio e aquela loja definitivamente tinha tudo para ser muito lucrativa. Do canto do olho, Michael notou que o gerente estava observando a situação do andar superior. Era um homem na faixa dos 40 anos, bem vestido e com uma postura profissional. Michael se perguntou se aquele homem estava ciente do tipo de atendimento que alguns clientes recebiam em sua loja. Brenda retornou com o smoking e, relutantemente, começou a mostrar as outras peças para Michael. Cada item que ela apresentava vinha acompanhado de comentários desnecessários sobre os preços e sobre o tipo de ocasião para a qual as roupas eram adequadas. Era como se ela estivesse constantemente tentando desencorajar Michael de seguir adiante com a compra. Este smoking é feito na Itália com tecido 100% lã virgem. É usado em casamentos de alto padrão, gala de ópera, jantares diplomáticos, esse tipo de evento. Perfeito, respondeu Michael. É exatamente o que eu preciso. Posso experimentar? A pergunta pegou Brenda desprevenida. Ela havia esperado que a descrição dos eventos sociais desencorajasse Michael, mas ele parecia ainda mais interessado. Contrariada, ela o direcionou para um dos provadores privados da loja. Enquanto Michael experimentava as roupas, Brenda ficou do lado de fora bufando de impaciência. Ela olhava constantemente para o relógio e fazia comentários em voz alta sobre como estava perdendo tempo. Outros clientes na loja começaram a notar seu comportamento inadequado. Uma senhora idosa que estava olhando gravatas se aproximou de Brenda. Desculpe, querida, mas vocês não deveriam tratar todos os clientes com o mesmo respeito? Esse senhor parece muito educado. Brenda ficou vermelha de raiva. Senhora, a senhora não entende a situação. Eu trabalho aqui há anos e sei reconhecer quando alguém está apenas perdendo nosso tempo. A senhora balançou a cabeça com desaprovação e saiu da loja sem comprar nada. Era exatamente o tipo de situação que Thomas Mitchell temia. O comportamento de Brenda estava afetando outros clientes.
Michael saiu do provador usando o smoking. A transformação era impressionante. Mesmo sendo um homem simples no dia a dia, ele tinha o porte e a elegância natural de quem está acostumado a lidar com situações importantes. O smoking caía perfeitamente em seu corpo e ele ficou extremamente bem vestido. Por um breve momento, Brenda ficou surpresa com a aparência de Michael. Ela não esperava que ele ficasse tão elegante. Mas rapidamente ela suprimiu qualquer admiração e voltou à sua postura defensiva. "Ficou bem?" disse ela secamente. "Mas o senhor tem certeza que vai usar, porque nós não aceitamos devolução de roupas formais depois de 24 horas. "Tenho absoluta certeza", respondeu Michael, admirando-se no espelho. "Vou levar este smoking e todas as outras peças que escolhi." Nesse momento, chegou na loja um dos clientes mais importantes do shopping, Jonathan Crawford, um empresário conhecido por suas doações para a caridade e por ser proprietário de várias empresas na região. Jonathan era uma daquelas pessoas que todos reconheciam e respeitavam na cidade. Brenda imediatamente abandonou Michael para correr até Jonathan. "Sr. Crawford, que honra tê-lo aqui novamente. Como posso ajudá-lo hoje?" Jonathan sorriu educadamente. "Olá, Brenda. Estou procurando um presente para o meu sócio. Ele está se casando no próximo mês." "Que maravilhoso! Vou mostrar nossas melhores opções", disse Brenda, já esquecendo completamente de Michael, que ainda estava no provador com o smoking. Michael observou novamente a mudança drástica no comportamento de Brenda. A situação estava se tornando quase surreal. Ele decidiu que havia chegado a hora de ensinar uma lição que aquela vendedora jamais esqueceria. Michael saiu do provador e caminhou calmamente até onde Brenda estava atendendo Jonathan. "Desculpe", disse ele educadamente. "Eu gostaria de finalizar minha compra." Brenda o olhou com irritação. "Sr. Anderson, o senhor pode ver que estou atendendo outro cliente. Por favor, aguarde sua vez." Jonathan, que era conhecido por sua educação e senso de justiça, percebeu a situação. "Não há problema algum. Se o senhor estava sendo atendido primeiro, por favor, continue." Não, disse Brenda rapidamente. "O Sr. Crawford é um cliente especial. Sr. Anderson pode esperar." Foi nesse momento que Michael tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda aquela história. Ele tirou discretamente seu telefone do bolso e discava um número que conhecia de cor. "Alô, Marcos? Sou eu, Michael. Preciso de uma informação urgente sobre o Westfield Shopping Plaza. Você pode verificar quem são os proprietários atuais e se eles têm interesse em vender?" "Entendi. E qual seria um valor aproximado para uma proposta de compra?" "Perfeito. Pode providenciar os documentos preliminares? Eu quero fazer uma oferta hoje mesmo." "Sim, hoje. Obrigado, Marcos." Michael desligou o telefone e colocou-o de volta no bolso. A ligação havia sido em voz baixa, mas Jonathan, que estava próximo, conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Ele olhou para Michael com curiosidade renovada. Brenda, que estava ocupada mostrando gravatas para Jonathan, não prestou atenção na ligação. Ela estava determinada a fechar uma venda importante com Jonathan e considerava Michael apenas uma distração. "Sr. Crawford", disse Michael se dirigindo diretamente a Jonathan. "Peço desculpas por interromper, mas, já que você é claramente uma pessoa influente aqui, talvez possa me ajudar com uma questão. Você conhece bem a administração deste shopping?" Jonathan ficou intrigado. "Sim, conheço alguns dos executivos." "Por quê?" "É que eu estou interessado em fazer alguns investimentos na região e este shopping me parece ter um potencial interessante, principalmente com algumas mudanças na gestão de algumas lojas." Brenda finalmente prestou atenção na conversa, mas interpretou os comentários de Michael como mais uma tentativa de se fazer de importante. Ela revirou os olhos e murmurou algo sobre pessoas que gostam de se exibir. O comentário foi ouvido por Jonathan, que começou a ficar incomodado com o comportamento da vendedora. "Desculpe, mas não pude deixar de notar que você está tratando este senhor de forma diferente. Há algum problema?" Brenda percebeu que havia cometido um erro, mas já era tarde demais para voltar atrás. "Não há problema algum, Sr. Crawford. É que... Bem, alguns clientes têm necessidades diferentes." Michael sorriu internamente. Ele sabia que Brenda estava cavando um buraco cada vez mais fundo para si mesma. "Senhora Brenda,
Eu gostaria muito de finalizar minha compra agora. Todas as peças que escolhi, por favor. Senhor Anderson, disse Brenda com impaciência crescente. Eu já expliquei que são peças muito caras. O senhor tem certeza de que pode pagar por tudo isso? Porque não aceitamos cheques sem fundos ou cartões recusados. A insinuação foi tão ofensiva que até Jonathan ficou visivelmente chocado. Brenda, isso foi completamente inadequado, disse ele com firmeza. Mas Brenda havia perdido completamente o controle da situação. A pressão das vendas, a irritação com Michael e agora o constrangimento na frente de um cliente importante fizeram com que ela cometesse o erro mais grave de toda a sua carreira. Olha, senhor, disse ela apontando o dedo para Michael. Eu não sei que jogo o senhor está jogando, mas isso aqui não é brechó. Este é um estabelecimento sério para pessoas sérias. Se o senhor quer fingir que tem dinheiro, procure outro lugar para fazer teatro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na loja pararam o que estavam fazendo para olhar para a cena. Jonathan ficou boquiaberto com a grosseria. Thomas Mitchell, que havia descido de seu escritório ao perceber a confusão, chegou bem na hora de ouvir o último comentário de Brenda. Michael permaneceu calmo, mas seus olhos brilharam com uma determinação que poucas pessoas haviam visto antes. Ele havia decidido que Brenda e todos os envolvidos naquela situação aprenderiam uma lição que marcariam suas vidas para sempre. Muito bem, senhora Brenda, disse Michael com uma voz perigosamente calma. Acho que agora eu entendo perfeitamente qual é o nível de atendimento desta loja. O que Michael faria a seguir chocaria não apenas Brenda, mas todas as pessoas presentes na loja naquele momento. Thomas Mitchell se aproximou rapidamente do grupo, sua expressão mostrando uma mistura de preocupação e constrangimento. Como gerente da loja há 8 anos, ele nunca tinha presenciado uma situação tão constrangedora quanto aquela. Sua carreira estava sendo manchada pelo comportamento inadequado de sua funcionária principal. Peço mil desculpas pela situação, disse Thomas, se dirigindo primeiro a Jonathan e depois a Michael. Sr. Crawford, Sr. Anderson, eu garanto que isso não representa os valores da nossa loja. Brenda percebeu que havia ido longe demais, mas seu orgulho ferido a impedia de admitir o erro. Em vez de se desculpar, ela decidiu tentar justificar suas ações. Thomas, eu apenas estava tentando evitar uma situação constrangedora. Não queremos que a loja perca tempo com... Brenda, pare agora, interrompeu Thomas firmemente. Você passou de todos os limites profissionais. Michael observou a cena com interesse, mas ainda não havia revelado suas cartas. Ele queria ver até onde a situação evoluiria naturalmente antes de mostrar quem realmente era. Durante seus anos como empresário, ele havia aprendido que as pessoas revelam o seu verdadeiro caráter quando estão sob pressão. Jonathan Crawford, por sua vez, estava genuinamente chocado com o que havia presenciado. Em todos os seus anos frequentando aquela loja, nunca tinha visto um cliente ser tratado de forma tão desrespeitosa. Thomas, eu frequento esta loja há anos e sempre recomendei para meus amigos, mas depois do que presenciei hoje, vou precisar reconsiderar. As palavras de Jonathan eram como uma punhalada para Thomas. Crawford não era apenas um cliente importante, ele era uma referência na comunidade empresarial. Perder sua aprovação poderia significar a perda de dezenas de outros clientes influentes. Sr. Crawford, por favor, me dê uma oportunidade de resolver isso adequadamente, implorou Thomas. Ele se virou para Michael com uma expressão de sincera vergonha. Sr. Anderson, eu não tenho palavras para expressar meu constrangimento. O comportamento da Brenda foi completamente inaceitável. Michael assentiu calmamente. Eu aprecio seu reconhecimento da situação, Sr. Mitchell, mas preciso ser honesto. Isso não foi um incidente isolado. Desde o momento em que entrei nesta loja, fui tratado com desrespeito e preconceito. Eu entendo completamente, disse Thomas, lançando um olhar severo para Brenda, e garanto que medidas apropriadas serão tomadas. Nesse momento, o telefone de Michael tocou novamente. Era Marcos, seu advogado e consultor de investimentos. Com licença, preciso atender esta ligação, disse Michael, afastando-se alguns passos. Alô, Marcos, conseguiu as informações? Perfeito. Então o shopping está realmente à venda há 6 meses. Entendo. E qual foi a maior oferta até agora? Interessante.
Faça uma proposta de 15% acima disso. Quero que seja irrecusável. Sim, tenho certeza. E Marcos, quero que a documentação esteja pronta ainda hoje. Vou assinar os papéis esta tarde. Não, não é impulso, é estratégia. Michael desligou o telefone e retornou ao grupo. Jonathan havia captado fragmentos da conversa e estava claramente intrigado. Thomas e Brenda, entretanto, continuavam focados na situação imediata. Sr. Anderson, gostaria de oferecer a você um desconto especial de 20% em toda a sua compra, como forma de pedido de desculpas. Michael sorriu educadamente. Obrigado pela oferta, Sr. Mitchell, mas não será necessário. Eu pago o preço integral por qualidade e essas roupas realmente são de excelente qualidade. A resposta surpreendeu Thomas. A maioria dos clientes em situações similares exigiria compensações muito maiores. Tem certeza? É o mínimo que posso fazer. Tenho certeza, confirmou Michael. Na verdade, gostaria de levar não apenas as peças que escolhi, mas também gostaria de ver sua seleção de acessórios, relógios, abotoaduras, carteiras italianas. Estou interessado em uma renovação completa. Thomas ficou visivelmente aliviado. Não apenas Michael não estava cancelando a compra, como também estava ampliando-a significativamente. Claro, será um prazer mostrar nossa seção de acessórios premium. Brenda observou a cena com crescente desconforto. A situação havia saído completamente do seu controle, e ela começou a perceber que havia cometido um erro grave. Mas ainda assim sua teimosia a impedia de acreditar que Michael realmente tivesse condições financeiras para as compras que estava fazendo. Sr. Anderson, talvez eu tenha sido um pouco direta demais, mas o senhor precisa entender que trabalhamos com uma clientela muito específica. Brenda, para de falar, disse Thomas através dos dentes cerrados. A funcionária estava apenas piorando a situação a cada palavra. Michael levantou a mão educadamente. Na verdade, deixa falar, Sr. Mitchell. Estou curioso para ouvir mais sobre essa clientela específica. Brenda interpretou o comentário como uma oportunidade de se justificar. Bem, nossos clientes regulares são executivos de alto nível, médicos renomados, advogados bem-sucedidos, pessoas que frequentam os melhores restaurantes, clubes exclusivos. Entendo. E como exatamente você identifica essas pessoas? Pela aparência? É uma questão de experiência, respondeu Brenda, sem perceber que estava se enterrando ainda mais. Você aprende a reconhecer certas características. Jonathan balançou a cabeça com desgosto. Isso é exatamente o tipo de preconceito que não deveria existir em estabelecimentos comerciais. Thomas estava mortificado. Cada palavra de Brenda estava arruinando ainda mais a reputação da loja. Brenda, eu acho que você é melhor ir para o escritório. Eu cuido daqui. Mas Thomas, tentou protestar Brenda. Agora, disse Thomas com firmeza. Enquanto Brenda relutantemente se dirigia para o escritório, Michael continuou examinando os acessórios que Thomas estava mostrando. Ele escolheu 2 relógios de marcas renomadas, um conjunto de abotoaduras de ouro e uma carteira de couro italiano artesanal. Excelentes escolhas, comentou Jonathan, que havia permanecido para observar o desenrolar da situação. Especialmente este relógio Patek Philippe, é uma peça rara. Você tem bom gosto, respondeu Michael. Trabalha com investimentos? Entre outras coisas, tenho algumas empresas na região. E você, pelo que ouvi de sua ligação, parece estar envolvido em negócios imobiliários. Michael sorriu. Digamos que tenho interesse em diversificar meus investimentos. Thomas terminou de calcular o total da compra de Michael. Sr. Anderson, o total fica em $8.650. Como gostaria de pagar? Cartão de crédito, respondeu Michael naturalmente, retirando um cartão Black da sua carteira. Thomas processou o pagamento e, para sua surpresa e alívio, a transação foi aprovada instantaneamente sem nenhum problema. Ele meio que esperava alguma complicação, considerando as insinuações de Brenda. Mas claramente Michael tinha não apenas as condições financeiras, mas muito mais do que aparentava. Perfeito, disse Thomas, entregando as sacolas elegantes com todas as compras de Michael. Foi um prazer atendê-lo, Sr. Anderson, e novamente minhas mais sinceras desculpas pelo incidente anterior.
Obrigado pelo atendimento, Sr. Mitchell. Você realmente recuperou a situação de forma profissional. Nesse momento, o telefone de Michael tocou pela terceira vez. Marcos novamente? Disse ele para o grupo. Com licença. Alô? Ótimo! Então a proposta foi aceita? Perfeito! Quando podemos assinar? Hoje às 4 da tarde? Perfeito! Providenciei toda a documentação. Sim, vou estar lá. Michael desligou e olhou para o Jonathan e para Thomas. Senhores, parece que tem uma reunião importante esta tarde. Jonathan não conseguiu conter sua curiosidade. Se não for muito indiscreto, posso perguntar que tipo de negócio você está fechando? Pela conversa, parece ser algo significativo. Michael pausou por um momento, considerando o quanto revelar. Ele decidiu dar uma pista sem revelar tudo. Digamos que estou adquirindo um ativo imobiliário interessante aqui na região, um investimento que pode trazer mudanças significativas para a comunidade local. Thomas e Jonathan trocaram olhares intrigados. Havia algo naquele homem que era muito mais do que aparentava na superfície. Bem, disse Michael, foi um prazer conhecê-los. Sr. Mitchell, apesar do início conturbado, terminou sendo uma experiência interessante. E, Sr. Crawford, espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Michael se dirigiu à saída da loja, mas parou na porta e se virou para Thomas. Sr. Mitchell, só uma curiosidade. Esta loja é franquia ou vocês são proprietários? Thomas ficou surpreso com a pergunta. Somos locatários. Por quê? Michael sorriu enigmaticamente. Apenas curiosidade profissional. Tenha um bom dia. Após Michael sair da loja, Jonathan se aproximou de Thomas. Thomas, eu tenho uma sensação de que esse homem não é exatamente o que parece ser. O que quer dizer? Perguntou Thomas. As ligações que ele fez, a forma como falou sobre investimentos, aquele cartão Black. Eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos e reconheço certos sinais. Esse homem tem muito dinheiro. Muito mesmo. Thomas sentiu um arrepio subir pela espinha. Você acha que... Eu acho que sua funcionária acabou de insultar gravemente alguém muito poderoso, disse Jonathan gravemente. E pela conversa dele no telefone, parece que ele está fazendo um grande investimento na região. Se eu fosse você, começaria a fazer algumas pesquisas sobre quem é Michael Anderson. Enquanto isso, no escritório da loja, Brenda observava pela janela Michael se afastando com suas compras. Ela ainda estava convencida de que havia feito a coisa certa, protegendo a loja de um cliente problemático. Ela não tinha ideia de que havia acabado de cometer o maior erro de sua carreira profissional. O que nenhum deles sabia é que em algumas horas suas vidas seriam viradas de cabeça para baixo quando descobrissem quem Michael Anderson realmente era e o que ele havia acabado de comprar. Após Michael sair da loja, Jonathan Crawford ficou com uma sensação estranha que não conseguia ignorar. Ele havia passado 2 décadas no mundo dos negócios e desenvolvido um instinto aguçado para identificar pessoas influentes, mesmo quando elas tentavam manter um perfil baixo. Havia algo sobre Michael Anderson que estava incomodando sua mente. Thomas, disse Jonathan, você não acha estranho que um homem que supostamente não tem condições de comprar roupas caras tenha acabado de gastar quase $9.000 sem pestanejar? Thomas parou de organizar a papelada da venda e olhou para Jonathan com preocupação crescente. Agora que você menciona, e aquele cartão Black dele, não é qualquer pessoa que consegue um cartão desses. Exatamente, concordou Jonathan. E as ligações telefônicas? Ele estava falando sobre comprar algum tipo de propriedade, fazendo ofertas que pareciam envolver muito dinheiro. Enquanto os 2 homens conversavam, Brenda saiu do escritório com uma expressão de irritação mal disfarçada. Ela havia ouvido fragmentos da conversa e não gostou do rumo que estava tomando. Vocês estão exagerando, disse Brenda, intrometendo-se na conversa. O homem provavelmente estava se exibindo, fingindo que estava fazendo negócios importantes. Vocês sabem como algumas pessoas gostam de bancar os ricos. Jonathan olhou para Brenda com uma expressão de incredulidade total. Brenda, você realmente acredita que alguém gastaria quase $9.000 só para se exibir? Talvez ele tenha pego emprestado o cartão de alguém, sugeriu Brenda teimosamente. Ou talvez tenha economizado por anos só para poder comprar roupas caras uma vez na vida. Thomas balançou a cabeça com frustração.
Brenda, você precisa parar com essa atitude. Mesmo que suas teorias fossem verdadeiras, isso não justificaria a forma como você tratou o cliente. Nesse momento, Lisa Parker, gerente de marketing do shopping, entrou na loja. Lisa era uma mulher inteligente e bem informada, que conhecia praticamente todos os empresários importantes da região. Ela havia visto Michael saindo da loja carregando muitas compras e ficou curiosa. Thomas, vi um homem saindo daqui carregando muitas compras. Vocês tiveram uma boa venda? Perguntou Lisa casualmente. Sim, um cliente chamado Michael Anderson. Por quê? Lisa ficou imediatamente alerta. Michael Anderson? Como ele era? Thomas descreveu a aparência de Michael e Lisa ficou visivelmente pálida. Meu Deus, vocês sabem quem é Michael Anderson? Não, disse Jonathan se aproximando. Quem é ele? Lisa sentou-se em uma das cadeiras da loja, claramente abalada. Michael Anderson é um dos maiores investidores imobiliários da Costa Leste. Ele é dono de pelo menos 15 shoppings em diferentes estados, além de incontáveis outros negócios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas sentiu as pernas fraquejarem e Jonathan abriu a boca sem conseguir emitir som algum. Brenda, por sua vez, tentou processar a informação que acabava de ouvir. Tem certeza? Perguntou Thomas com voz trêmula. Absoluta, confirmou Lisa. Eu li uma matéria sobre ele na Forbes no mês passado. Ele foi classificado como um dos empresários mais influentes na revitalização de centros comerciais. A fortuna dele está estimada em mais de 200 milhões de dólares. Brenda finalmente falou, mas sua voz saiu como um sussurro. Isso não é possível. Ele estava vestido como uma pessoa comum. Brenda, disse Lisa olhando diretamente para ela. Michael Anderson é conhecido por manter um estilo de vida discreto. Ele acha que as pessoas revelam seu verdadeiro caráter quando não sabem quem ele é. Jonathan teve uma realização súbita. As ligações telefônicas. Ele estava falando sobre comprar algum tipo de propriedade, fazendo ofertas que pareciam envolver muito dinheiro. Lisa assentiu gravemente. O Westfield Shopping Plaza está à venda há meses. Se Michael Anderson estava aqui hoje e fez essas ligações, há uma grande chance de que ele esteja interessado em comprar esse shopping. A revelação atingiu todos como um raio. Thomas sentiu a magnitude do que havia acontecido. O homem que sua funcionária havia insultado e humilhado poderia se tornar o proprietário de todo o shopping. Lisa, disse Thomas com urgência, tem certeza que é a mesma pessoa? Não pode ser apenas coincidência de nome. Lisa pegou seu telefone e mostrou uma foto de uma matéria recente sobre Michael Anderson. Era inequivocamente o mesmo homem que estava na loja momentos antes. Eu preciso contar para vocês o que aconteceu aqui hoje, disse Thomas, se dirigindo a Lisa. Ele relatou toda a situação, desde o momento em que Michael entrou na loja até a forma como Brenda o havia tratado. Com cada detalhe que Thomas revelava, a expressão de Lisa ficava mais horrorizada. Brenda, você realmente disse a ele que esta loja não era brechó? Brenda tentou se defender, mas sua voz saiu fraca e trêmula. Eu não sabia quem ele era. Ele parecia o quê? Interrompeu Lisa com raiva. Uma pessoa comum? E por acaso pessoas comuns não merecem respeito? Jonathan se sentou ainda processando a informação. Thomas, se Michael Anderson realmente comprar este shopping, vocês sabem o que isso significa? Thomas engoliu em seco. Que ele será nosso proprietário. Exatamente, confirmou Jonathan. E considerando como ele foi tratado hoje, eu não ficaria surpreso se uma das primeiras decisões dele fosse rescindir o contrato de locação desta loja. A realidade da situação começou a se estabelecer. Brenda havia não apenas ofendido um cliente, ela havia potencialmente destruído o futuro de toda a loja e de todos os funcionários que trabalhavam ali. Lisa pegou seu telefone novamente. Preciso verificar uma coisa. Ela ligou para seu contato no escritório de administração do shopping. Carol, é a Lisa. Você pode me confirmar se houve alguma movimentação sobre a venda do shopping hoje? Entendo. Uma oferta foi aceita hoje de manhã? Não, apenas curiosidade profissional. Obrigada. Lisa desligou e olhou para o grupo com uma expressão sombria. A venda foi confirmada.
Alguém fez uma oferta irrecusável esta manhã e os papéis serão assinados hoje à tarde. Thomas sentiu que ia desmaiar. Vocês acham que foi ele? Considerando o timing e as ligações que vocês descreveram, eu diria que há uma probabilidade muito alta. Brenda finalmente compreendeu a gravidade da situação. Suas pernas cederam e ela teve que se apoiar no balcão. O que eu fiz? O que eu fiz? Você julgou um livro pela capa, disse Jonathan severamente, e agora todos vocês podem pagar o preço por isso. Thomas tentou manter a calma, mas sua mente estava correndo. Lisa, você conhece Michael Anderson pessoalmente? Há alguma forma de entrarmos em contato com ele para nos desculparmos adequadamente? Lisa balançou a cabeça. Eu não o conheço pessoalmente, mas conheço pessoas que conhecem. O problema é que, pela reputação dele, Michael Anderson não é o tipo de pessoa que esquece facilmente quando é desrespeitado. Mas ele comprou as roupas, disse Thomas, tentando encontrar um vislumbre de esperança. Isso deve significar que ele não ficou totalmente ofendido? Ou, sugeriu Jonathan sombriamente, ele comprou as roupas porque já estava planejando sua vingança e queria ver até onde a situação chegaria. A sugestão de Jonathan deixou todos em silêncio. A possibilidade de que Michael Anderson tivesse deliberadamente testado o caráter de cada pessoa na loja era aterrorizante. Lisa olhou para seu relógio e disse: se os papéis vão ser assinados hoje à tarde, vocês provavelmente saberão o resultado até o final do dia. Brenda finalmente encontrou sua voz. Lisa, há alguma coisa que possamos fazer? Alguma forma de consertar isso? Honestamente, disse Lisa, olhando diretamente para Brenda. Depois do que você fez, eu não saberia nem por onde começar. Você não apenas ofendeu um cliente, você ofendeu um homem que agora pode ter o poder de fechar esta loja. Thomas se virou para Brenda com uma expressão de raiva que ela nunca havia visto antes. Brenda, quantas vezes eu conversei com você sobre julgar clientes pela aparência? Quantas vezes eu disse que isso era inaceitável? Thomas, começou Brenda, mas ela interrompeu. Não, disse Thomas firmemente. Você não apenas envergonhou nossa loja e nossos valores, mas agora colocou em risco o emprego de todos que trabalham aqui. Como você acha que eu vou explicar para os outros funcionários que eles podem perder seus empregos por causa do seu preconceito? Brenda começou a chorar, mas as lágrimas pareciam pouco e tarde demais. Eu não sabia, eu nunca imaginei. Esse é exatamente o problema, disse Jonathan. Você nunca imaginou que suas ações poderiam ter consequências. Você tratou um ser humano como se ele fosse inferior só porque ele não atendia aos seus padrões superficiais de aparência. Lisa se levantou para sair. Thomas, eu vou tentar descobrir mais informações sobre a situação, mas honestamente vocês devem se preparar para o pior. Após Lisa sair, os três ficaram em um silêncio pesado. O peso da situação estava começando a se estabelecer completamente. Em questão de horas, suas vidas profissionais poderiam estar arruinadas por causa de alguns minutos de preconceito e arrogância. Brenda, disse Thomas finalmente, quero que você vá para casa. Preciso pensar sobre como lidar com essa situação. Thomas, por favor, me dê uma chance de consertar isso, implorou Brenda. Consertar? Thomas a olhou com incredulidade. Brenda, como exatamente você pretende consertar o fato de humilhar publicamente um multimilionário que agora pode ser nosso proprietário? Brenda não teve resposta. Ela pegou suas coisas e saiu da loja, deixando Thomas e Jonathan contemplando o desastre que sua arrogância potencialmente tinha criado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Michael Anderson estava sentado no escritório de seu advogado, assinando os papéis que o tornavam o novo proprietário do Westfield Shopping Plaza. Ele sorriu discretamente ao pensar no que havia acontecido naquela manhã. Em poucas horas, ele retornaria ao shopping, mas dessa vez como o dono. E todos descobririam que ações têm consequências, especialmente quando você trata mal a pessoa errada. Eram exatamente 4h15 da tarde quando Michael Anderson entrou novamente no Westfield Shopping Plaza. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado caminhavam Marcus Thompson, seu advogado pessoal, e David Chen, um dos mais respeitados consultores de gestão comercial do país.
Os 3 homens usavam ternos impecáveis e carregavam pastas de couro que continham documentos que mudariam completamente a dinâmica daquele shopping. Michael havia passado as últimas horas em uma reunião intensa com a administração anterior do shopping, revisando contratos, analisando dados financeiros e estabelecendo um plano de ação imediato para suas primeiras semanas como proprietário. A decisão de comprar aquele shopping não havia sido tomada por impulso. Era parte de uma estratégia maior que ele vinha desenvolvendo há meses. Michael, disse Marcos enquanto caminhavam pelo corredor principal, você tem certeza de que quer fazer isso pessoalmente? Podemos enviar alguém da nossa equipe para lidar com a situação da loja. Michael sorriu enquanto observava o movimento do shopping. Marcos, em 20 anos de negócios aprendi que algumas lições precisam ser ensinadas pessoalmente. Além disso, quero conhecer todos os inquilinos do meu novo investimento. David Chen consultou sua tablet eletrônico. Michael, eu revisei os números da Elite Men's Fashion. É uma das lojas com melhor desempenho financeiro do shopping. Seria uma pena perder um inquilino tão lucrativo por causa de um mal-entendido. David, respondeu Michael thoughtfully, negócios bem-sucedidos não são construídos apenas com números. São construídos com valores, respeito e integridade. Se uma loja tem bons números, mas trata mal os clientes, ela representa um risco para toda a reputação do shopping. Enquanto isso, na Elite Men's Fashion, Thomas Mitchell estava vivendo as piores horas de sua carreira profissional. Ele havia passado a tarde inteira tentando descobrir mais informações sobre Michael Anderson, e cada nova descoberta apenas confirmava a magnitude do desastre que Brenda havia criado. Jonathan Crawford havia permanecido na loja durante toda a tarde, partly por curiosidade e partly por uma genuína preocupação com Thomas, que ele havia aprendido a respeitar ao longo dos anos. Os dois haviam passado horas discutindo possíveis estratégias para minimizar os danos. Thomas, disse Jonathan olhando pela vitrine da loja, eu ainda acho que a melhor abordagem seria tentar um contato direto com o Michael Anderson antes que ele tome qualquer decisão oficial. Thomas balançou a cabeça com desânimo. Jonathan, eu tentei. Liguei para 3 escritórios diferentes e em todos eles me disseram que o Sr. Anderson estava em reuniões importantes e não poderia ser incomodado. E a Brenda? Onde ela está? Mandei ela para casa, depois que Lisa nos contou quem Michael Anderson realmente era. Honestamente, eu não confio em mim mesmo para conversar com ela agora. Eu tô com tanta raiva que posso falar coisas das quais vou me arrepender. Os outros funcionários da loja, Amy Rodrigues e Kevin Park, haviam chegado para o turno da tarde sem saber nada sobre o drama que havia acontecido pela manhã. Thomas havia decidido não contar nada ainda, esperando ter mais informações sobre qual seria o futuro da loja. Amy notou o clima tenso no ambiente. Thomas, aconteceu alguma coisa? Você parece preocupado. Thomas hesitou antes de responder. Como ele poderia explicar que o emprego de todos eles estava potencialmente em risco por causa do comportamento inaceitável de uma colega? Amy, pode ser que tenhamos algumas mudanças importantes nos próximos dias. Vou explicar tudo assim que tiver mais certeza sobre a situação. Kevin percebeu a conversa séria entre Thomas e Jonathan. É sobre a loja? Estamos com problemas financeiros? Não exatamente, disse Thomas, tentando manter a calma. É mais uma questão de gestão. Nesse momento, Amy apontou para a entrada do shopping. Thomas, olha só que movimento estranho ali na entrada. Parece que tem alguns executivos importantes chegando. Thomas e Jonathan olharam na direção que Amy havia indicado e viram 3 homens de terno caminhando com um propósito determinado através do corredor principal. Havia algo na postura e na confiança deles que sugeria autoridade e poder. Thomas, disse Jonathan com uma voz tensa, um daqueles homens, não é? Jonathan ajustou seus óculos para enxergar melhor. É sim, é Michael Anderson. E pelos outros 2 homens com ele, parece que ele está aqui a negócios. O coração de Thomas começou a bater aceleradamente. Vocês acham que ele está vindo aqui? Considerando que esta é uma das primeiras lojas que qualquer novo proprietário visitaria, eu diria que sim.
Amy e Kevin perceberam a tensão crescente. Thomas, o que está acontecendo? Quem são aqueles homens? Antes que Thomas pudesse responder, os 3 homens pararam em frente à loja. Michael Anderson estava examinando a vitrine com o mesmo olhar analítico que havia usado pela manhã. Mas agora havia algo diferente na sua postura. Ele não era mais o cliente humilde sendo mal atendido. Ele era claramente um homem com poder e autoridade. Marcus Thompson abriu uma pasta e mostrou alguns documentos para Michael. Esta é a Elite Men's Fashion. Segundo os registros, o contrato de locação deles vence em 6 meses, mas há uma cláusula de renovação automática. David Chen consultou sua tablet eletrônico. Michael, eu revisei os números da Elite Men's Fashion. É uma das lojas com melhor desempenho financeiro do shopping. Seria uma pena perder um inquilino tão lucrativo por causa de um mal-entendido. David, respondeu Michael thoughtfully. Negócios bem-sucedidos não são construídos apenas com números. São construídos com valores, respeito e integridade. Se uma loja tem bons números, mas trata mal os clientes, ela representa um risco para toda a reputação do shopping. Thomas sentiu as pernas fraquejarem quando viu os 3 homens se dirigindo para a entrada da loja. Jonathan, o que eu faço? O que eu digo? Seja honesto, aconselhou Jonathan. É a única chance que você tem. Michael empurrou a porta da loja e novamente o sino eletrônico anunciou sua entrada. Desta vez, no entanto, não havia dúvida sobre a sua importância. Os 2 homens que o acompanhavam claramente eram pessoas de alto nível e a presença dos 3 juntos criava uma atmosfera de poder inigualável. Thomas imediatamente se aproximou, tentando manter a compostura profissional apesar do nervosismo evidente. Sr. Anderson, que surpresa vê-lo aqui novamente. Michael sorriu educadamente, mas havia algo diferente em seus olhos. Sr. Mitchell, eu gostaria de apresentar Marcus Thompson, meu advogado, e David Chen, consultora de gestão. Gentlemen, este é Thomas Mitchell, gerente da Elite Men's Fashion. Thomas cumprimentou os 2 homens tentando interpretar suas expressões para entender qual seria seu destino. Marcus tinha um rosto póquer profissional, enquanto David parecia estar mentalmente analisando cada aspecto da loja. Sr. Mitchell, disse Michael calmamente, eu imagino que você já saiba o motivo da minha visita. Thomas engoliu em seco. Sr. Anderson, se isso é sobre o incidente desta manhã, eu gostaria de expressar novamente minhas mais profundas desculpas. O comportamento da Brenda foi completamente inaceitável e não representa os valores dessa loja. Amy e Kevin trocaram olhares confusos, finalmente percebendo que algo muito sério havia acontecido durante a manhã. Michael assentiu thoughtfully. Sr. Mitchell, eu aprecio suas desculpas, mas agora precisamos conversar sobre algumas mudanças que serão implementadas neste shopping. Marcus Thompson abriu sua pasta e retirou um documento oficial. Sr. Mitchell, gostaríamos de informá-lo que a partir de hoje, o Sr. Anderson é o novo proprietário do Westfield Shopping Plaza. A confirmação oficial atingiu Thomas como um soco no estômago. Mesmo já suspeitando disso, ouvir oficialmente foi devastador. Amy e Kevin ficaram boquiabertos, finalmente entendendo a magnitude da situação. Como novo proprietário, disse Michael, estarei implementando novos padrões de atendimento ao cliente em todo o shopping. Não posso tolerar que clientes sejam julgados, humilhados ou discriminados com base na aparência ou qualquer outro fator superficial. Thomas assentiu vigorosamente. Eu concordo completamente, Sr. Anderson, e garanto que situações como a desta manhã nunca mais acontecerão. Sr. Mitchell, disse David Chen se juntando à conversa, nós analisamos os números da sua loja, e eles são realmente impressionantes. Seria uma pena perder um inquilino tão bem-sucedido. Thomas sentiu um vislumbre de esperança. Sr. Chen, eu posso garantir que nossa loja tem um histórico excelente de atendimento ao cliente. O incidente desta manhã foi uma aberração total. Michael caminhou pela loja, examinando os produtos e a organização. Sr. Mitchell, onde está a funcionária que me atendeu esta manhã? Eu a mandei para casa. Depois que descobrimos quem o senhor realmente era, eu precisei de tempo para decidir como lidar com a situação.
E qual foi sua decisão? Perguntou Michael, parando para olhar diretamente para Thomas. Thomas hesitou. Ele sabia que sua resposta determinaria não apenas o futuro de Brenda, mas possivelmente o futuro de toda a loja. Sr. Anderson, considerando a gravidade do que aconteceu e o fato de que isso vai contra tudo o que a nossa loja representa, eu pretendo demitir a Brenda. Amy e Kevin ficaram chocados. Eles trabalhavam com Brenda há anos e nunca haviam visto tratar mal um cliente. Michael assentiu slowly. Sr. Mitchell, essa é uma decisão difícil, mas compreensível. No entanto, eu tenho uma proposta diferente. A declaração pegou todos de surpresa. Marcus e David olharam para Michael com curiosidade. Claramente não sabiam qual seria a sua proposta. Ao invés de simplesmente demitir a Sra. Walsh, eu gostaria de oferecer a ela uma oportunidade de aprender com seus erros. Thomas ficou confuso. Sr. Anderson, eu não entendo. Michael sorriu e, pela primeira vez desde que havia retornado à loja, seu sorriso parecia genuíno. Sr. Mitchell. Thomas. Posso chamá-lo de Thomas? Deixe-me contar uma história. Quando eu tinha 22 anos e acabara de abrir a minha primeira loja, eu era arrogante e achava que entendia tudo sobre negócios. Um dia, um homem idoso entrou na minha loja, vestido com roupas muito simples e gastas. Ele queria comprar um presente para sua neta, mas eu o tratei com desdém, assumindo que ele não tinha dinheiro para pagar pelos produtos de qualidade. Thomas, Jonathan, Amy e Kevin estavam completamente absortos na história. Michael tinha uma forma de contar histórias que prendia a atenção de qualquer audiência. Acontece que aquele homem idoso era Robert Sterling, um dos investidores mais ricos da região. Ele não só tinha dinheiro para comprar toda a minha loja, como também estava procurando jovens empreendedores para investir. Minha arrogância me custou não apenas uma venda, mas também uma oportunidade de mentoria que poderia ter mudado minha vida. David Shen assentiu, entendendo aonde Michael queria chegar. E o que aconteceu depois? O Sr. Sterling voltou à minha loja 3 dias depois. Mas ao invés de me humilhar ou destruir meu negócio, ele sentou comigo e me explicou exatamente como minha atitude havia sido prejudicial. Ele me ensinou que julgar pessoas pela aparência não era moralmente errado, mas também era péssimo para os negócios. Amy se aproximou discretamente, fascinada pela história. E isso mudou sua forma de trabalhar? Completamente. O Sr. Sterling se tornou meu mentor durante os 5 anos seguintes. Ele me ensinou que verdadeiros líderes transformam pessoas, ao invés de simplesmente puni-las. Essa lição moldou toda a minha filosofia empresarial. Thomas começou a entender a direção da conversa. Sr. Anderson, o senhor está sugerindo que demos a Brenda uma segunda chance? Não exatamente uma segunda chance, corrigiu Michael. Estou sugerindo que demos a ela uma oportunidade de crescimento real, mas sob condições muito específicas. Marcus abriu uma nova pasta e retirou alguns documentos que havia preparado durante a tarde. Michael desenvolveu um programa especial para situações como esta. É chamado de Programa de Transformação Profissional. David Chen explicou os detalhes. O programa envolve treinamento intensivo em atendimento ao cliente, workshops sobre diversidade e inclusão, e um período de supervisão onde todo atendimento é monitorado e avaliado. Além disso, acrescentou Michael, a Sra. Walsh teria que participar de trabalho voluntário em organizações que atendem pessoas de diferentes backgrounds socioeconômicos. Isso ajudaria ela a entender como seus preconceitos afetam pessoas reais. Thomas ficou impressionado com a abrangência do programa. Isso parece muito elaborado. Quanto tempo duraria? 6 meses, respondeu Marcus. Durante esse período, a Sra. Walsh permaneceria como funcionária, mas com salário reduzido para cobrir os custos do treinamento. Se ela completasse o programa com sucesso, ela recuperaria seu salário integral e receberia uma promoção. Kevin finalmente encontrou coragem para falar. E se ela não aceitar participar do programa? Michael olhou diretamente para Kevin. Então ela seria demitida imediatamente, e nós providenciaríamos uma carta de referência explicando exatamente por que ela foi dispensada.
Isso tornaria muito difícil para ela encontrar outro emprego no setor de vendas. A seriedade da alternativa deixou claro que Michael não estava sendo simplesmente caridoso. Ele estava oferecendo uma oportunidade de crescimento real, mas com consequências reais se ela não aproveitasse. Sr. Anderson, disse Thomas hesitantemente, posso perguntar por que o senhor está disposto a investir tanto tempo e recursos em alguém que o tratou tão mal? Michael caminhou até a vitrine e olhou para o movimento do shopping. Thomas, quando eu comprei este shopping, eu não comprei apenas um imóvel, comprei uma comunidade. Cada funcionário, cada loja, cada cliente faz parte dessa comunidade. Se eu simplesmente punir pessoas sem tentar transformá-las, que tipo de comunidade eu estou criando? Jonathan Crawford, que havia permanecido silencioso durante grande parte da conversa, finalmente falou. Michael, posso chamá-lo de Michael? Isso é extraordinário. Em todos os meus anos no mundo dos negócios, nunca vi um proprietário com essa abordagem. Obrigado, Jonathan. Mas deixe-me ser claro, isso não é caridade, é estratégia. Funcionários que passaram por transformação real frequentemente se tornam os melhores embaixadores de uma empresa. Eles sabem pessoalmente o que significa crescer e mudar. Amy estava visivelmente emocionada. Sr. Anderson, isso significa que todos nós mantemos nossos empregos? Não apenas mantém, disse Michael com um sorriso, mas eu planejo expandir esta loja. Baseado nos números que David Chen me mostrou, vocês têm potencial para uma das operações mais bem-sucedidas do shopping. A notícia da expansão foi uma surpresa total. Thomas nunca havia considerado a possibilidade de que o incidente da manhã pudesse levar a oportunidades de crescimento. Como seria essa expansão? Perguntou Thomas. David Chen consultou sua tablet. Há 2 lojas menores adjacentes que estão encerrando contratos no próximo mês. Michael está considerando combiná-las com Elite Men's Fashion para criar uma loja âncora de moda masculina premium. Isso triplicaria o nosso espaço, disse Thomas, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Exatamente, confirmou Michael. Mas a expansão só aconteceria se a equipe atual demonstrasse que pode manter os padrões de excelência que esperamos, incluindo a Sra. Walsh, se ela completar o programa de transformação. Marcos apresentou outro documento. Há também a questão do contrato de locação. Michael está oferecendo um novo contrato de 10 anos com termos muito favoráveis, incluindo participação nos lucros baseada no desempenho. Thomas sentiu que estava sonhando. Em questão de horas, ele havia passado do medo de perder tudo para a perspectiva de crescimento e prosperidade sem precedentes. Mas há uma condição, disse Michael, sua voz se tornando mais séria. Eu quero que Thomas se torne o manager regional para todas as lojas de moda do shopping. Isso significa supervisionar não só a Elite Men's Fashion expandida, mas também outras lojas similares. A oferta era além de qualquer coisa que Thomas havia imaginado possível. Sr. Anderson, eu não sei o que dizer. Diga que aceita a responsabilidade, disse Michael firmemente. Porque liderar significa garantir que incidentes como o de hoje nunca mais aconteçam em qualquer loja sob a sua supervisão. Amy e Kevin estavam em estado de choque com a reviravolta completa da situação. Em questão de horas, eles haviam passado do medo do desemprego para a perspectiva de trabalhar na maior operação de moda masculina da região. Sr. Anderson, disse Jonathan, posso perguntar o que o senhor fez decidir por essa abordagem ao invés de simplesmente fechar a loja? Michael se virou para enfrentar todo o grupo. Jonathan, quando eu estava sendo humilhado esta manhã, eu observei não só o comportamento da Sra. Walsh, mas também as reações de todos os outros. Thomas tentou corrigir a situação assim que percebeu o problema. Você defendeu o que era certo, mesmo sem me conhecer. Isso me mostrou que há caráter nessa equipe. E quanto a Brenda, como vamos dizer a ela sobre o programa? Marcos consultou seu relógio. Na verdade, ela deveria estar chegando agora. Nós pedimos para que Thomas ligasse e solicitasse que ela voltasse para uma reunião importante.
como se tivesse sido invocada pela conversa, Brenda Walsh apareceu na entrada da loja. Ela passou a tarde inteira em casa, alternando entre raiva, medo e negação sobre a situação. Quando Thomas ligou pedindo para que ela voltasse urgentemente, ela assumiu que seria demitida oficialmente. Brenda entrou na loja e imediatamente percebeu a tensão no ar e a presença dos 3 homens de terno. Quando ela reconheceu Michael Anderson, seu rosto ficou pálido como papel. "Senhora Walsh", disse Michael calmamente, "precisamos conversar." O momento da verdade havia chegado. Nas próximas palavras de Michael, Brenda descobriria se sua carreira havia terminado ou se ela teria a oportunidade mais importante de sua vida profissional. David entregou a Brenda um cronograma detalhado. "Aqui estão todas as atividades que você completará durante os próximos 6 meses. É um programa abrangente, mas todos que completaram programas similares relataram que foi uma das experiências mais valiosas de suas vidas." Amy se aproximou de Brenda. "Brenda, todos nós estamos aqui para apoiá-la durante o programa. Queremos que você tenha sucesso." Kevin concordou. "Sim, somos uma equipe, e equipes ajudam umas às outras a crescer." Thomas olhou para Michael com admiração genuína. "Senhor Anderson, o senhor transformou o que poderia ter sido uma tragédia para nossa loja em uma oportunidade incrível para todos nós." "Thomas", respondeu Michael, "liderança verdadeira não é sobre punir erros, é sobre criar ambientes onde as pessoas podem aprender, crescer e se tornar suas melhores versões." Jonathan Crawford se aproximou de Michael. "Michael, posso perguntar o que o senhor espera que aconteça nos próximos 6 meses?" Michael olhou ao redor da loja, observando cada pessoa presente. "Jonathan, eu espero que em 6 meses, esta loja se torne um exemplo de como transformação real pode acontecer. Eu espero que Brenda se torne uma das melhores vendedoras que já trabalharam aqui, não apenas em números, mas em como ela trata cada cliente com respeito e dignidade." "E quanto ao resto da equipe?" perguntou Amy. "Vocês se tornarão líderes", disse Michael. "Thomas já aceitou se tornar gerente regional. Amy e Kevin, vocês terão oportunidades de supervisionar sessões da loja expandida. E Brenda, se completar o programa, se tornará responsável pelo treinamento de novos funcionários." A perspectiva de ser responsável pelo treinamento de outros funcionários era tanto assustadora quanto motivadora para Brenda. "Sr. Anderson, eu prometo que não vou decepcioná-lo." "Não me decepcione", corrigiu Michael. "Não decepcione a si mesma. Esta é sua oportunidade de se tornar a pessoa que você sempre teve potencial para ser." Marcus consultou seu relógio. "Michael, precisamos ir. Temos reuniões com outros inquilinos do shopping." Michael assentiu e se dirigiu ao grupo uma última vez. "Pessoal, esta loja será um dos modelos para todo o shopping. Vocês terão a oportunidade de mostrar como excelência em atendimento ao cliente pode transformar não apenas um negócio, mas uma comunidade inteira." Enquanto Michael, Marcus e David se preparavam para sair, Brenda deu um passo à frente. "Sr. Anderson, posso fazer uma pergunta?" "Claro." "O que o senhor estava procurando quando entrou na loja esta manhã? Quer dizer, além das roupas?" Michael sorriu e pensou por um momento. "Brenda, eu estava procurando exatamente o que encontrei, a verdadeira natureza das pessoas. Quando alguém não sabe quem você é, eles mostram quem realmente são. Hoje eu descobri que Thomas é um líder natural, que Amy e Kevin são pessoas leais e trabalhadoras, que Jonathan é um homem íntegro e que você tem potencial para uma transformação extraordinária." "E se eu tivesse te tratado bem desde o início?" perguntou Brenda. "Então você teria feito uma venda, mas nunca teríamos descoberto que você tinha preconceitos que precisavam ser trabalhados. Às vezes, nossos maiores erros nos levam às nossas maiores oportunidades de crescimento, mas só se estivermos dispostos a reconhecê-los e trabalhar para mudá-los." 3 horas depois, quando a loja estava fechando, a equipe se reuniu para processar tudo o que havia acontecido. Brenda havia passado o resto da tarde lendo sobre o programa de transformação e estava genuinamente animada, embora nervosa, sobre o que estava por vir. "Pessoal,
Hoje aprendemos que nossas ações têm consequências que jamais poderíamos imaginar, mas também aprendemos que sempre há oportunidade para crescimento e redenção. Amy sorriu, e aprendemos que não devemos julgar um livro pela capa. Kevin riu. Literalmente, quem diria que um homem em jeans e tênis acabaria sendo nosso novo proprietário? Brenda foi a última a falar. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida profissional, mas também pode ter sido o mais importante. Eu prometo a todos vocês que vou usar esta oportunidade para me tornar uma pessoa melhor. 6 meses depois, a Elite Men's Fashion expandida se tornou a loja mais bem-sucedida do Westfield Shopping Plaza. Brenda Walsh completou seu programa de transformação com distinção e se tornou conhecida em todo o shopping por seu atendimento excepcional a clientes de todos os backgrounds. Michael Anderson visitava a loja regularmente, não como proprietário fiscalizando, mas como mentor, observando o crescimento de pessoas que tinham escolhido a transformação ao invés da estagnação. A história de Brenda se espalhou por todo o shopping e se tornou lenda entre os empregados. Ela se tornou prova viva de que nunca é tarde demais para mudar, crescer e se tornar uma versão melhor de si mesma. Nunca julgue alguém pela aparência, pois você não sabe quem está por trás daquela pessoa simples. Respeito e educação devem ser oferecidos a todos, independente de sua aparência ou condição social. Às vezes, nossos maiores erros podem se tornar nossas maiores oportunidades de crescimento, mas só se estivermos dispostos a reconhecê-los e trabalhar para mudá-los. E lembre-se, verdadeiros líderes não apenas punem erros, eles criam oportunidades para transformação e crescimento, porque no final, todos merecem uma chance de se tornarem a melhor versão de si mesmos. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreendeu, você não vai querer perder outra. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.